Muito boa noite e bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo agora mesmo, 12 de maio de 2026. Donald J. Trump deu a ordem para que os Night Stalkers 160 do SOAR se preparem para a missão mais importante da história militar moderna: entrar no Irã. Conquistar o território, assegurá-lo e levar para casa o tesouro mais importante do regime iraniano. Mais de 400 quilos de urânio. Vamos começar. Família, boa noite e bem-vindos ao Estratégias Militares. Contagem regressiva. Essa é a contagem regressiva para que a história do Irã acabe. Neste momento, Donald J. Trump está voando rumo à China para se reunir com Xi Jinping e explicar a ele o que vai acontecer com o Irã quando voltar aos Estados Unidos da América. Uma reunião cheia de muitas incertezas, mas uma reunião que vai ser vital não só para o futuro do Irã, mas também para o futuro do planeta, do comércio internacional e de Taiwan. Donald J. Trump embarcou no Air Force One há pouco tempo, saindo de San Andreas, a base onde está localizada a equipe presidencial de viagem. Ele não vai sozinho. Donald J. Trump vai levar para a equipe de gala Marco Rubio, secretário de Energia. Personalidades. O ponto é claro. A China tem que ficar de fora do que vai acontecer no Irã. Em troca, Donald J. Trump vai reduzir as sanções, fechar acordos econômicos com a China e a guerra continuará em outro cenário. A China vê toda a operação com desconfiança. A China vê com desconfiança a possibilidade de perder seu principal aliado, o Irã. Os iranianos fornecem petróleo quase imediatamente. Em troca, recebem tecnologia para mísseis balísticos, drones, tecnologia de componentes eletrônicos e combustível para seus mísseis. O Irã paga com petróleo. A China paga com materiais para causar terror no mundo. Infelizmente, esse é o mundo em que vivemos, é onde estamos, mas existe uma solução. Obrigado. E a solução está próxima. Eles. Aí está. A Delta Force. Junto com seus pilotos. E solução. Os Night Stalkers. Perseguidores da meia-noite. Tropas de operações especiais preparadas, treinadas para fazer coisas que já vimos ao longo da história. Resgates impossíveis no Iraque. Operações secretas em países da África. Assaltos a posições inimigas onde ninguém mais consegue chegar. Extração de alvos de alto valor. Venezuela, Caracas, 3 de janeiro, Nicolás Maduro. São eles os escolhidos para realizar a missão mais importante dos Estados Unidos da América. Entrar no meio da noite e semear o caos, o medo e a dúvida nos corações do inimigo. Tropas de forças especiais preparadas para praticamente sobreviver sem nada e combater nas condições mais perigosas que se pode encontrar em um campo de batalha. Ambientes urbanos no meio do deserto, no topo de uma montanha, no meio do mar. Lá estão eles. O 160º SOAR. Ele foi liberado. Agora, o que vai acontecer, o que vai rolar, ninguém sabe.
Esses magos do ar. Eles vão nos surpreender com algo que nunca vimos antes. Impressionante. Não existe nada igual no mundo. E aqui em Estratégias Militares temos os detalhes. Onde eles estão? O que eles estão fazendo? E vamos contar coisas que quase não se podem contar. Estamos ao vivo, família, em Estratégias Militares. Por favor, deixem seus likes, seus comentários. Programa super interessante para entender o que pode acontecer. Em questão de não sabemos. Minutos, dias, segundos, meses ou anos. Irã não sabe. Não. O Irã só saberá quando chegar o momento em que essa máquina, esse transformador, que foi modificado para atender às necessidades táticas das equipes de assalto das forças especiais, aparecer em algum lugar do Irã. Para isso precisam passar por várias fases e etapas. Isso que vocês estão vendo, o Little Bird, é um helicóptero pequeno, muito capaz, com capacidades incríveis além disso. Capacidade de se infiltrar em lugares onde ninguém consegue chegar. Mas ele tem um problema. Aqui vamos descobrir agora em Estratégias Militares. Família, a situação militar está interessante. Há um silêncio de rádio enquanto Donald J. Trump vai para a China, mas os planos seguem. Estamos descobrindo mais coisas. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes lançaram ataques contra o Irã em resposta aos ataques iranianos, evidentemente. E o Irã acabou de descobrir, ao que parece, essa história e agora eles não estão muito contentes. Ou seja, se a guerra recomeçar, Arábia Saudita e Emirados Árabes atacarão abertamente o Irã para derrubá-los. Mas além disso, acontecem uma série de outras circunstâncias importantes. A primeira: Ibrahim Al-Fagar, esse ser de luz que vemos aqui, ícone dos jihadistas. Nosso sex symbol da jihad diz que não vai haver nenhum acordo sobre o tema nuclear e do urânio. Não vamos dar nenhum tipo de vitória ao inimigo. E o urânio é nosso direito, e vamos continuar enriquecendo o urânio. Ele não disse diretamente que vão construir uma arma nuclear, mas é mais ou menos a mesma coisa. Como Zofagar disse isso e Donald Trump já está cansado das enrolações desse pessoal, ele já está bem cansado de receber papéis inúteis, como ele mesmo definiu. Ele disse: voltamos ao caminho do Zorra. Temos que entrar lá. Eu quero entrar lá. Quero pegar o urânio. Quero destruí-los. Sair dali e dizer que isso acabou. Assim termina a história. O conto chegou ao fim. Ele pode fazer isso. Vamos ver. Hoje no Estratégias Militares, vamos ver isso. Se é possível realizar uma operação desse calibre. Nesse nível. Por parte dos Estados Unidos da América. Não só se... É preciso coragem. São necessárias mais coisas. O treinamento. Parte fundamental desta história. As unidades precisam estar treinadas ao máximo. Para qualquer tipo de circunstância ou condição. Vimos isso nos arredores de Caracas, no meio da noite. Mísseis antiaéreos portáteis, metralhadoras no céu. E eles entrando. No centro. Onde... Ninguém achava que eles conseguiriam entrar, mas entraram. Para levar Nicolás Maduro embora no meio da noite. Essa foi a história. De como começou este ano maluco. E que já está ficando para trás. Nas últimas semanas, operadores do SOAR, eles foram vistos em diferentes cidades dos Estados Unidos no meio da noite, fazendo isso.
realizar incursões entre prédios no meio de avenidas, em algo que parece ser um filme. E por que eles estão fazendo isso? Qual que é a ideia? Por que eles estão se preparando para uma luta em um combate desse tipo? Bem, a explicação é clara. Eles vão para o Irã e bem para dentro do Irã. Bem dentro do Irã. E até onde? Até o fundo. Vamos rapidamente conferir a situação nos céus. Neste momento estamos ao vivo, família. Os superchats estão abertos, isso é super importante. Deixem seus likes, inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos. E também temos o paypal.me Estratégias Militares para que possamos fazer a mágica de contar ao mundo o que está acontecendo. Atenção a isso. Notícia de última hora. E notícias de última hora ao vivo. Neste momento, um bombardeiro estratégico dos Estados Unidos da América, um B-1, rumo à zona de operações. Neste exato momento, um AWACS sobre a Arábia Saudita na zona de operações. Avião P-8 Poseidon. Aviões de combate. Neste exato momento sobre a ilha de Karm. Aviões tanque na zona de infiltração no teatro de operações. E o B-1 que está a caminho. Em direção ao inimigo, em direção ao Irã, decolou do Reino Unido e está carregado. Está carregado porque assim que decolou já precisou reabastecer. Assim que decolou, por causa do peso da munição, estava sem combustível, teve que reabastecer em voo. Com isso, esse avião realmente está carregado, esse avião realmente está em missão com capacidade de ataque. Mas eles querem que a gente veja isso. Eles querem que a gente veja isso. Por quê? Porque isso pode ser um ensaio geral do que está por vir muito em breve. Ensaio geral. Aviões B-1, B-52 saindo de Diego Garcia do Reino Unido, tudo ao mesmo tempo. Em uma dança nos céus como nunca se viu antes. Bombardeiro estratégico mais rápido dos Estados Unidos da América. Neste momento, a 6.000 metros de altitude e a uma velocidade de 900 km por hora. Ver para crer. Mas esse não era o assunto. Enquanto o fogo vai chegando, vamos ver como é a paisagem onde eles vão se enfrentar. Nada mais, nada menos. Isto. Esta é a base de Fort Campbell. Onde estão nossos misteriosos noturnos. Uma unidade especializada para eles. Aviões Chinook personalizados. Os Black Hawk também personalizados. Tudo personalizado e sem limite de orçamento. Capazes de desmontá-los. Começa sem montá-los novamente. No cenário de operações. Aqui estão sua base, sua casa, seu lar. Onde passam pouco tempo. A maior parte do tempo deles é passada fora. De lá da base do COR-160. Eles vão ter que entrar em 3 lugares. Primeiro lugar, os 3 estão em linha, praticamente em linha reta. O segundo,
Irã. Até aqui, eles vão ter que chegar ao interior do Irã. A ideia é clara: entrar em Isfahan, levar o urânio que está aqui dentro da montanha. Eles blindaram as entradas, como vocês estão vendo, preparando-as para resistir a ataques de munições anti-bunker. Alguém tem que entrar aqui, tirar o urânio e voltar para casa. Objetivo número 1, Isfahan. Objetivo número 2, Natan. Destruir a instalação e entrar no interior da montanha para buscar o urânio. Objetivo número 3, mais ao norte. Província de Qom. Fordo! O lugar onde o martelo da meia-noite, o martelo de Donald J. Trump. Ele quebrou os dutos de ventilação e os deixou tremendo. O famoso Fordó. O lugar onde as munições entraram e o urânio ficou lá dentro. Ali dentro. Bem, a missão vai ser um pouco complicada. Bastante. Não precisamos apenas do SOAR, precisamos da logística responsável por realizar esse tipo de operação. Vamos ter que abrir bases aéreas dentro do Irã. O que vocês estão ouvindo? Temos que abrir locais onde seja possível realizar o assalto. As instalações nucleares. Um cenário muito complexo, principalmente o de Isfahan. O de Fordó já conhecemos bem. Sabemos que há diferentes opções para se infiltrar no interior de Fordó. Há um aeroporto a poucos quilômetros da principal instalação nuclear. Mas cuidado, porque perto daqui há um monte de bunkers e montanhas que estão perfuradas por dentro, onde haverá guardas secretos, munições, soldados e mísseis, também drones. Esse será um dos detalhes mais perigosos dessa história. Por que perigoso? Imagens de hoje mesmo vazadas pelo Irã. Olhem isso. O Irã descobriu que no Hezbollah, no Líbano, na terra dos túneis, eles se saem muito bem com ataques de drones guiados por cabo. O Irã desdobrou em Fordó, em Natanz, em Isfahan, unidades de operadores de drones para vigiar se chega algum tipo de aeronave dos Estados Unidos e destruí-la. Isso já nos indica que vamos ter que trabalhar em um ambiente completamente diferente. A missão mudou. Por que mudou? Antes, se a existência desses drones tivesse sido fácil, tomamos o aeroporto, saltamos de paraquedas, atacamos na zona principal. Habilitamos este setor. Temos aeronaves vigiando todo o setor para dar proteção para que ninguém possa se aproximar desta zona de operações. E de lá nos deslocamos de helicóptero e em um comboio até Fordó para retirar todo o material. Isso teria sido normal. Mas como dissemos, o Irã já tem drones com alcance de 20 km guiados por cabo. Eles podem lançá-los de qualquer lugar. Imaginem essa distância desde onde um operador levanta um drone escondido em alguma barraca até o local onde estão as tropas dos Estados Unidos. Teremos que trabalhar no limite. O que é trabalhar no limite? Que limite? O de combustível, ao limite das capacidades e ao limite operacional das unidades. Vamos ter que nos afastar, montar a base em outro lugar, em outro local que eles nem sequer imaginem ou esperem. Por exemplo, um lago que está seco no meio do nada.
Seria necessário implantar sistemas antiaéreos portáteis para que haja defesa contra esses drones, e também realizar tal inserção na zona LZ, como é chamada. De forma rápida e provavelmente à noite? Não podemos estar muito longe. Aqueles helicópteros só têm um alcance limitado. O trabalho que eles têm também é limitado e a logística também é limitada. Com isso, as unidades vão ter que se expor muito para esse tipo de operação. De qualquer forma, Fodor não é o mais complicado dessa história. De certo modo, o mais próximo e maior que tem é Qom. Qom, que também é a cidade sagrada do xiismo, essa cidade está repleta de mártires desejando morrer. Os estados foram formados gradualmente, por partes ou centímetros, a morrer por ele. Com isso, os Estados Unidos da América terão que cortar as vias de comunicação, estradas que dão acesso à zona de operações, principalmente essa área empresarial aqui. Também são produzidos muitos itens para mísseis, drones e o programa nuclear. Algumas instalações também são subterrâneas. Mas esse não é o objetivo principal. Queremos o pó, queremos o urânio, e esse urânio só tem uma maneira de conseguir, indo lá pessoalmente. O Irã sabe disso. E o que fez foi enterrar as entradas, abrir novas entradas, enterrar as que já existiam. Tem movido bastante material. Esta é uma imagem de 12 de janeiro de 2026 em alta resolução. Podemos ver como houve movimentação de terra, foram retirados montes que foram depositados nesses lugares, também nesta área. E é mais do que evidente que o Irã tapou as entradas. Vocês estão vendo aqui. Vamos precisar de máquinas pesadas ou equipamentos de demolição para abrir caminho pela montanha. Além das armadilhas que devem ter colocado lá dentro, destinadas, é claro, como não poderia deixar de ser, causar o maior número possível de baixas. Isso é só por 2. Se formos para o objetivo mais complicado, viemos o outro, a noite em Atam. As pessoas que estão aqui no canal estão acompanhando todo o nosso conteúdo. Se formos para Isfahan, isso é outro mundo. Isso é outra história. Numa cidade de milhões de pessoas, bem no meio dela está o maior complexo militar nuclear do Irã. O reator de pesquisa, como eles chamam, mas na verdade é onde está sendo preparada a arma nuclear. Estados Unidos e Israel já bombardearam essa instalação com mísseis de cruzeiro, mas não foi suficiente. Dias antes, imagens de satélite mostram como um comboio com caminhões carregados com barris se dirige para o interior dessa instalação que estamos vendo aqui. Uma instalação no meio da montanha onde há diferentes entradas e túneis. Todos esses túneis foram bloqueados para que não consigam entrar no interior dos Estados Unidos da América. E agora, o que fazemos aqui? Onde procuramos uma zona de pouso. Um lugar que seja seguro, um lugar que esteja protegido dos drones. É muito complicado. Só existe uma maneira. Mas nós vamos contar. Vamos contar aqui em estratégias militares. Família. Estamos ao vivo agora mesmo, 15.000 pessoas. Ainda faltam muitos likes em um dos programas que pode ser chave para a história. Também temos o canal de contato aberto para os superchats. Colabore contra a censura. Sempre contando as notícias de maneira diferente, sem que ninguém nos silencie. É necessária logística. São necessários os homens, as mulheres, o equipamento, o treinamento, o conhecimento, a inteligência em campo. Mas é preciso algo que pode ser fundamental. A pergunta é: quem vai trair ao regime? Precisamos de alguém de dentro do regime que nos abra as portas, que nos diga: os drones estão aqui, as tropas de resposta estão aqui. Este é o plano, isso é o que vai acontecer.
Alguém de dentro do regime tem que trair, ser um infiltrado, os olhos e ouvidos dos Estados Unidos e de Israel. Israel, que certamente por sua experiência, também entrará com operações especiais junto com a Delta Force. Temos 3 cenários. Sayeret, Delta Force, a Navy SEALs. puede ser la mayor operación de fuerzas especiales de la historia contra un régimen que quiere destruir el mundo. Outro dia vimos isso aqui ao vivo em estratégias militares. Dissemos: bem, há diferentes opções para criar uma espécie de estrada no meio dessa história. Sabíamos também que está sendo construída uma estrada ao redor do perímetro de Isfahan, mas temos diferentes opções. Não é para tirar as ilusões de ninguém ou fazer alguém chorar, mas pousar, é possível pousar. O problema não é pousar, o problema é decolar com os barris ou com o material radioativo. Pousar é possível em vários lugares, não vou marcar todos, apesar de alguns serem conhecidos. O Irã já considerou isso. O Irã já pensou em bloquear essas estradas que estão em construção, isso que estamos vendo por aqui. Bloquear todas essas áreas. Já pensaram nisso? Então não estamos arriscando nenhuma operação. E não está sendo colocado em risco nenhum tipo de infraestrutura que esteja sendo organizada neste momento. O que aconteceu outro dia no Iraque? Isso que descobrimos. Vamos colocar por aqui. Essa base construída em questão de dias por Israel nos mostra o enfoque logístico e o nível que eles têm. Somos capazes de, a quilômetros da nossa fronteira, ter o equipamento suficiente para construir pistas. Pouso e decolagem, montar pontos de reabastecimento, criar áreas de reserva e segurança no meio de um território hostil como o Iraque. E sem a ajuda de ninguém. Os Estados Unidos também faziam isso. O famoso resgate do piloto. De novo, voltávamos a construir uma base, chegavam aviões. Havia várias circunstâncias nessa história. Fizeram com que aqueles aviões fossem destruídos e que outros mais leves chegassem. E a logística, o orçamento, dá para fazer. Não há nada que impeça, não há ninguém que impeça. Vocês já viram o Irã. Durante horas, eles estiveram operando em uma base por mais de 24 horas, ou praticamente 24 horas. E lá eles não capturaram ninguém. Não destruíram ninguém. Com isso é complicado. Muito, muito complicado. Complicadíssimo. Qual seria a melhor opção para os Estados Unidos? Aliás, aqui estão construindo outra instalação. Para que vocês já fiquem atentos, isso não é um exemplo para seguir, é só um dado estatístico. Qual seria a ideia mais interessante para os Estados Unidos da América? Com certeza a operação vem da área que vamos ver agora. Esta área aqui. Coratigase do Parque Natural. Por que a partir desta área? A partir desta área que estamos vendo, é a entrada mais limpa que temos até Isfahan. Justamente, essas áreas que estamos vendo são próximas de onde foi realizada a operação de resgate. Já existia algo construído ali. Talvez o destino fosse outro. Talvez quisessem construir para outro tipo de missão. Mas sim. Esta área é mais interessante. Por quê? Podemos entrar usando as montanhas como cobertura por esta área aqui. Seguir tudo isso à noite. Praticamente cobertos do olhar dos iranianos. Reparem, todo esse vale aqui. Entrar por esta área e só passar por algumas áreas povoadas menores para chegar ao interior.
As outras opções de entrada são um pouco mais complexas. Aqui está o Aeroporto Internacional de Isfahan. Guarda Revolucionária está presente. Em teoria, estará bem protegido. É uma área complicada e precisa de proteção devido às residências próximas. Você tem a cidade que pode vir para cima de você em questão de minutos. Você precisa de um local isolado, com boa visão da aproximação do inimigo e de difícil acesso para ele. Por isso falamos de lugares como este. O interior de uma montanha. Aqui é praticamente impossível que eles cheguem do nada tão rápido, te cerquem e te encurralem. É muito complicado. Entrando dessa maneira também é uma saída fácil. Há uma estrada que acessa toda essa área visível. Por isso, se for necessário fazer uma evacuação por terra, também é possível. Não há nada que impeça isso. Por outro lado, toda essa área aqui é muito mais povoada. Veja, a densidade populacional é imensa, é altíssima. Assim, esse tipo de operação fica bem mais difícil, enquanto toda essa área é bem mais tranquila. Aqui temos outra que pode servir de pista. Estamos vendo aí. Há vários aeroportos nos arredores de Isfahan, de diferentes tamanhos, além de um heliporto na região. Esta que estamos vendo aqui. Uma ou várias pistas para drones. Isso geralmente é usado para drones. Temos uma distância útil. De cerca de 500 metros não é suficiente para o que precisamos, talvez para aviões maiores, como o C-130 e esse tipo de infraestrutura, mas podemos usá-lo, por exemplo, para helicópteros ou podemos usá-lo para outro tipo de opção. Existem opções. Pode ser feito simultaneamente em vários locais para confundir o inimigo. Podemos enganar o inimigo fingindo que estamos aqui surgindo em outro lugar. Dá para fazer isso. Existem opções, mas as opções evidentemente que estão sobre a mesa precisam ser adotadas. Uma missão complexa. Muito complexa. Probabilidades de sucesso. É difícil dizer. São 3 instalações. Não sabemos onde está o urânio, se em uma só, ou dividido entre elas. Não sabemos quais são as condições de armazenamento. Não sabemos se vai ser preciso dedicar tempo para armazená-lo de forma segura. Não sabemos se há armadilhas, se colocaram explosivos dentro da instalação que possam levar... Um segundo, não estou vendo o mapa. Me desculpem. Família. Me desculpem por ter voltado aqui. Agora vemos o mapa. Quero dizer que é complicado. É bem complicado. Vamos ver de novo. Zona de operações. Observando Isfahan, vemos que toda essa área está superpovoada. Poucos espaços. É fácil que te escutem, que te vejam. Aqui há uma base de munição antiaérea, de artilharia antiaérea. Toda essa área aqui. É uma zona de mísseis antiaéreos. Há bunkers, há cavernas. E é aqui essa área. Eu não entraria por aí. Eu não entraria por esta área aqui. Eu procuraria uma área alternativa. Esta área aqui. Este é o Parque Natural com a Gazi. É um parque natural. Onde nos permite montar um centro de operações. E de lá, cruzar o vale entre as montanhas. Entrar? Como foi feito com Caracas. Entrar para o interior. Entrar. E tomar esta instalação. Esta que estamos vendo aqui agora mesmo.
Destruir o que resta desta. Pegar o urânio de dentro. Isso aí. O Irã sabe que isso é uma opção. Para isso, bloqueou pontos de entrada que serviriam como pista de pouso. Isso que vemos por aqui. E eu sempre destaquei essa área como uma área que fica bem ao lado e onde isso pode ser feito. Precisamos evidentemente ter conhecimento exato de onde estão suas unidades. Onde colocaram esses drones e onde estão se preparando para lançar esses ataques. Mas reparem que é um lugar onde há movimentação de terra de forma contínua. Esta é uma imagem de outubro de 2025, depois da Guerra dos 12 Dias. Reparem como eles estão movendo muita terra, estão escondendo coisas em diferentes lugares. Ao longo de toda a montanha. Tem presença. Da Guarda Revolucionária. Por todos esses lugares. Reparem por aqui. Barracas, túneis, lugares onde estão movimentando terra. Mostram claramente a intenção é construir essa infraestrutura gigantesca. Unir os complexos ao que está sendo construído nesta área. Unir, evidentemente, subterraneamente com o outro complexo do outro lado da montanha. Uma montanha, além disso. E penetrá-la com munição. Anti-bunker é praticamente impossível. Seria necessário usar uma arma nuclear, mas esse não é o caso. Os Estados Unidos não buscam isso, então seria complicado. Como comentei antes de verem o mapa, seria complicado conseguir. Vou colocar isso em prática. Você teria que procurar uma área de acesso que esteja do lado de fora. E que faça um desvio nessa área. Esta área aqui pode ser a área-chave. Este corredor. Este corredor que vemos aqui desenhado pode ser um corredor-chave. Que cruzam para o outro lado há avenidas por onde você pode levar veículos camuflados. Há uma pequena pista aqui, mas observe o que os iranianos fizeram. Imagem de 25 de outubro de 2025. Isso que vocês estão vendo aí são montes de terra colocados para que um avião não possa pousar. Entulho. Jogaram entulho na pista para que não possa ser utilizado. Com isso, o Irã já conhece os planos. Pode imaginar os planos que os Estados Unidos da América têm para realizar o assalto. Este local teria sido o ideal. Completamente ideal. Para realizar esta operação. Aliás, vocês já sabem o que são. Obrigado. Túneis. Poços. Para levar a água das montanhas para o interior da cidade. Não é que sejam silos. E dá para esconder coisas, evidentemente. Assim, o solo está bem oco nessa região. Reparem, estão construindo casas aqui, em lugares onde há poços, bem embaixo. No Irã reclamam quando há terremoto e tudo desaba. E reparem onde estão construindo. No futuro. O Irã não é desmantelado. Eles vão montar uma base nesta montanha. Provavelmente ele fará isso em uma dessas montanhas próximas. Eles vão encontrar algum tipo de instalação. De fato. Praticamente, logicamente. Ele já tem. Olhem ali. Como pode haver infraestrutura do regime do Irã? As outras são muito mais fáceis. Isfahan é talvez o mais complicado. Bordeaux. É relativamente fácil. Natal. É muito mais fácil. Digamos que aqui as opções se multiplicam. Bastante. O único complicado é Isfahan. Os Estados Unidos também têm uma opção. Fazer como Aziz Sahel. Qual que é essa opção? Os Estados Unidos podem lançar um grande ataque.
sobre esta montanha e fazer com que toda a encosta desabe em cima. Milhões de toneladas de rocha caindo em cima deste lugar para fazer com que fique afundado, que não haja como sair dele. Monitorar com satélite e sempre que enviarem máquinas para desobstruí-lo, bombardear novamente. Também é outra opção, embora sempre procurassem, de algum modo, criar um túnel alternativo em outra área que desconhecemos para chegar na instalação. Não é uma solução a longo prazo. É uma solução para ganhar tempo. A solução a longo prazo é levar o urânio, destruir as centrífugas e evitar que voltem a construí-las. E essa é só uma forma, entrando lá. Estamos ao vivo, família. Obrigado e desculpem por não mostrarem o mapa anterior. Me desculpem. Não apareceu devido a uma falha técnica. Mas agora sim estamos vendo. Estamos ao vivo agora mesmo. Vamos para o superchat de vocês, para os comentários de vocês. Muito obrigado, família, como eu disse, por estar aqui conosco. Uma operação complicada. Muito complicada. Leida, que Deus te abençoe pelo que faz. Obrigado. Fidela, muito obrigado. Henrique, ótimo trabalho e estratégia. Saudações do Paraguai. Sol Calderon, muito obrigado. Mariana, muito obrigado. Álvaro, obrigado, amigo. Pamplemause, estratégias. Estamos acompanhando. Moderadores. Por estratégia, o Irã nunca deve ter arma nuclear. Ninguém deveria. Se a Citroën não garantir o urânio, só restará a ela. Saudações do México. Resta lançar o que eu disse. Ataques contra as instalações. Destruí-las. Danificá-las seriamente, mas sempre vai estar lá. Se ele coordena com o Mossad, eles devem ter muita informação sobre tudo isso, com certeza. Vai ter ajuda interna, especialmente com a maquinaria. Sara, muito obrigado. Eles têm que saber. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Olha isso. Há coisas que não posso contar. Porque talvez não devam ser contadas. É um exemplo. Aqui tem maquinário. Aqui há caminhões, tratores e máquinas movendo terra. O maquinário está localizado. É reutilizado. Por exemplo. Como você sabe disso? Você sabe disso tendo pessoal em campo que diz: aqui tem uma construtora. Eles têm tantos tratores, guardam as chaves aqui, ou a gente vai fazer uma ligação direta para usá-los. Precisamos de 5 ou 6 retroescavadeiras. Temos retroescavadeiras daqui. Nessas áreas próximas. Uma equipe chega, invade e leva embora. Parece fácil. Falar é fácil. Fazer é outra história. Obviamente é outra história. Não é. Vamos lá. Eu levo uma escavadeira. Isso envolve um processo. Esse processo, olha. Aqui, olha. Aqui está. Boa parte do que você precisa está aqui. Muito. Você tem isso por perto. Basta controlar e saber quando estão disponíveis. E lançar na operação. Não tem mistério nisso. Em áreas mais remotas vai ser um pouco mais complicado. Vocês veem como Isfahan é complicada, mas depois tem a facilidade logística de acesso. Ao que diz respeito a material de construção. Em Natanz, de onde eles conseguem as escavadeiras. Pegue as que estão sendo usadas aqui, pois provavelmente já foram inutilizadas. Quando chegar a hora, você tem que ir a alguma cidade próxima, procurar por aqui, ter informações sobre o terreno que te digam: olha, tem uma empresa de construção que tem 5 escavadeiras. Podemos pegar e levar por terra. Dê cobertura aérea para eles chegarem. Fordó, mais do mesmo. Em Fordó a situação é muito parecida. Você tem que trazê-las para algum lugar daqui, algum lugar que esteja em construção, por essa área onde estão construindo bastante. Que deem a volta na montanha.
ou que passem por esta estrada que estamos vendo por aqui. Reparem que essa estrada vai nos levar até o lugar onde queremos ir. A estrada é essencial para trazer escavadeiras e material de construção. E é preciso acabar com toda a presença militar que existe nesta região. É uma missão complexa. Desse ponto de vista, é complexo. Mas só alguns podem fazer isso. Estados Unidos não são os únicos. São os únicos que podem realizar uma missão desse nível. Família. Obrigado por estarem ao vivo conosco. Até a próxima. Talvez mais tarde, não garanto. Temos um assunto pendente que queremos ver com calma. Mas amanhã já voltamos com todo o material a partir do final da tarde aqui em Estratégias Militares. Até mais. Muito em breve. Um abraço.